Programa Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Shalom Adonai Elohim. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Romualdo Neves e estou aqui para mais um programa Bom Dia Espírito Santo. Este é um programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Zona Sul, a IADZ Sul. E estou aqui nesta manhã de segunda-feira para mais um início de uma jornada de trabalho e quero abençoar a sua vida. Você sabe que o nosso programa Bom Dia Espírito Santo, ele vai ao ar toda segunda-feira a partir das 7h30 da manhã para abençoar a sua semana, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E a temática deste programa é o Espírito Santo. Hoje nós iremos falar sobre o poder do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O poder do Espírito Santo. E eu quero abençoar a sua vida com esta palavra. Eu quero liberar este poder do Espírito Santo sobre a sua vida. É preciso entender que o Espírito Santo é muito mais do que uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem poder para gerar na sua vida. Por isso, fique aí comigo alguns minutos, porque será muito proveitoso. Antes de começar a ministrar sobre a sua vida e até mesmo no final fazer uma oração por você, pelo seu trabalho, pela sua empresa, pela sua vida, eu quero falar sobre a nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Zona Sul, e dar a você o nosso endereço e os nossos dias de culto. A nossa igreja fica situada na Avenida Presidente Kennedy, 4680. Fica aqui em Candeias, ao lado do supermercado Extra. Fica bem na avenida. É uma igreja pequena, uma igreja colonial, muito aconchegante. Você será sempre bem-vindo aos nossos cultos. Falar em nossos cultos, vai aí para você os dias de culto. Nas quartas-feiras, nós temos... Vamos começar pela segunda. Na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, como esta live aqui, nós temos o Bom Dia Espírito Santo, um programa que é exibido nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, e vai ao ar nas segundas-feiras a partir das 7h30, como você está acompanhando agora. Nas terças-feiras nós temos o nosso descanso. Na quarta-feira é o nosso culto da palavra, o culto de ensino. Nós temos das 7 às 8 da noite a ministração da palavra. Um momento de louvor, um momento de oração e em seguida a palavra de Deus sendo ministrada para a sua vida. Nós não podemos viver sem ouvir a palavra de Deus, sem aprender e também sem pôr em prática. Afinal de contas, a Bíblia diz que bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurado os que leem e bem-aventurados que praticam a palavra de Deus. Então não basta apenas ser crente, carregar uma Bíblia na mão. É preciso praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus não é um ato qualquer, é obediência total e submissão completa às vontades de Deus. Então você está convidado para na quarta-feira estar conosco ouvindo uma poderosa palavra. Nós estamos ministrando por esses dias uma palavra tremenda que é transformando a adversidade em oportunidade. E tem sido uma palavra maravilhosa, principalmente para esse período de pandemia, não é verdade? Então, queridos, nós queremos convidar você para nas quartas-feiras estar conosco. Sim, eu já ia me esquecendo. 18h30 até as 19h, nós temos a igreja liberada para oração. Então, você que deseja orar, buscar a presença de Deus, não esqueça, antes do culto da palavra, nós temos 30 minutos aí livre para você ir para a igreja, orar, buscar a presença do Senhor. A oração é a comunicação com os céus. Nós temos também, nos domingos, pela manhã, a nossa escola bíblica dominical online. Não é presencial, é através da internet, das nossas redes sociais. A nossa escola bíblica dominical, ela começa
às 9 e vai até às 10 horas da manhã, com diversos professores, ok? E o nosso culto de celebração é no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Que Deus abençoe sua vida e aguardo a sua visita. E se você já é membro ou congregado da nossa igreja, lembre-se, você precisa estar no culto, fortalecer a sua fé, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso. A propósito, nós falamos sobre o Espírito Santo. Foi algo magnífico, um culto tremendo. Que Deus abençoe a sua vida. Bem, agora vamos à ministração da palavra de Deus para você e vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós queremos ler um texto na palavra de Deus aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu vou ler novamente esse texto e vou mudar apenas uma palavra, porque existem várias versões. Aqui, na versão que eu acabei de ler, fala virtude do Espírito Santo. Eu vou ler usando outra versão. Olha só o que diz essa outra versão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observe que você acabou de ouvir duas palavras: virtude e poder. Virtude do Espírito Santo e poder do Espírito Santo. Essa virtude falada na primeira versão não é outro senão dínamos ou dunamos. E nós queremos falar sobre isso, sobre o poder do Espírito Santo, como dunamos, como dínamos, como virtude e como poder. É importante que nós tenhamos a ciência de que o Espírito Santo produz poder para as nossas vidas. Mas antes de falar sobre o poder exato do Espírito Santo, eu quero falar sobre algo muito importante que Jesus falou em Atos 1:8. Ele disse que nós receberíamos o dínamos, o dunamos, o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descesse sobre nós. Esse texto é muito forte, porque aqui nós descobrimos que não existe poder sem o Espírito Santo. Não existe virtude graciosa para milagres sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ponto principal, é a força geradora para gerar toda sorte de autoridade e poder espiritual. Então nós vamos falar sobre 4 pontos importantes aqui no poder do Espírito Santo. Entenda que o princípio deste poder é o Espírito Santo. Esse poder emana do Espírito Santo. Então, automaticamente, se o Espírito Santo não descesse sobre a igreja não teria esse poder. Se o Espírito Santo não descesse sobre nós não teríamos esse poder. Você sabe por que existe muitas pessoas fracas na fé? É porque elas não têm a presença do Espírito Santo. Elas não têm o poder do Espírito Santo. Mas não é porque o Espírito Santo não quer dar. Elas não possuem, não é porque o Espírito Santo não quer liberar para elas, é porque elas mesmas não querem. Estão tão preocupadas com as coisas materiais, estão tão preocupadas com as coisas meramente humanas, que elas não estão nem aí para o Espírito Santo. Elas não estão preocupadas com o Espírito Santo. Elas não estão preocupadas se o Espírito Santo está feliz, se o Espírito Santo está alegre, se o Espírito Santo está se agradando dela, se o Espírito Santo a está acompanhando. Não estão preocupados, porque o que enche os seus olhos são carros, são casa, dinheiro, passeio, festa. Essas coisas já têm preenchido todo o espaço mental, sentimental dessas pessoas. Não é que o Espírito Santo não queira dar poder,
mas é exatamente isso. O Espírito Santo quer, mas elas não estão nem aí. Muitas delas se dizem servas de Deus, mas não têm o Espírito Santo, não têm o poder do Espírito Santo. E sabe, o grande problema e preocupação é que quando o Espírito Santo não vem sobre uma pessoa, não há mudança nela. Porque o Espírito Santo é a força que gera a regeneração. O Espírito Santo é a força que modifica a mente, que modifica o coração daquela pessoa. E se você não deseja o Espírito Santo, automaticamente não haverá força em você para você mudar. O Espírito Santo, ele é tremendo. Então vamos falar sobre 4 pontos importantes no texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu falei que a primeira palavra que aparece aqui em Atos 1:8 é dunamos, poder capaz de gerar energia, que dá origem à palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Preste bem atenção, querido, no que eu vou falar novamente. A palavra poder ou virtude de Atos 1:8, referido ao Espírito Santo, significa poder capaz de gerar energias. É o dunamos, poder dunamos, que dá origem à palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Pois é, esse poder que vem do Espírito Santo sobre nós, ele é capaz de gerar energia. Então guarde esta palavra, dunamos, poder capaz de gerar energia, que dá origem à palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Você está vendo o quanto é importante para o Espírito Santo estar em nossas vidas? Ele é uma força que gera em nós um poder tremendo. O Espírito Santo, ele gera em nós autoridade. O Espírito Santo gera em nós poder. Eu falei uma palavra agora chamada dinamite. Então, se o poder está relacionado a dinamite, ou melhor, correlacionado a dinamite, automaticamente você lembra de que quando nós falamos de dinamite? Vou lhe dar alguns segundos para você pensar. Pense. O que você lembra quando nós falamos de dinamite? Tenho a certeza de que você já lembrou de algo muito importante chamado explosão. Quando falamos de dinamite, falamos de explosão. No entanto, esse poder do Espírito Santo, esse dunamos no original grego, ou dínamos no grego, que deu origem à palavra dinamite, essa explosão, ela não é para destruição. Porque nós sabemos que a dinamite, ela explode para destruir, mas o poder do Espírito Santo explode nós para construir. É o poder do Espírito Santo que constrói. Você lembra que nesses dias que passaram, nas segundas-feiras, eu falei sobre o poder do Espírito Santo operando sobre o caos e que ele construiu todas as coisas, tirou as trevas. A Bíblia diz que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. E veja que belezura. Essa explosão que emana do Espírito Santo não destrói. Essa explosão que emana do Espírito Santo, ela constrói. Essa dinamite, esse dínamos, esse dunamos que pode acontecer sobre nós, ele constrói. E Jesus disse, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão tomados por um poder como uma explosão que vai construir. Uma explosão que vai ser diferente, vai ser um poder tremendo, um poder que opera milagres. Que coisa maravilhosa! Um poder que opera milagres. É uma explosão de milagres. Esse é o terceiro ponto que eu quero abordar. Nós falamos que o poder do Espírito Santo, prometido por Jesus, que viria sobre nós, no original grego é chamado de dunamos, dínamos, de onde vem a palavra dinamite. E nós falamos sobre a dinamite, que é uma explosão que destrói. Mas o dínamos do Espírito Santo é o contrário, ele constrói. Agora, queremos falar sobre essa explosão
é um poder para operar milagres. É uma explosão de milagres. Acredite, se você der mais lugar ao Espírito Santo, haverá explosão de milagres. Haverá explosão de maravilhas. Você será grandemente abençoado, fortalecido. E o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. Uma explosão de milagres, uma explosão de curas. Se você não sabe, eu sou testemunha viva desse poder. Há 1 ano e 4 meses de idade, eu fui acometido de uma enfermidade chamada leucemia, câncer no sangue. Cheguei a ter cerca de 4 horas de vida. Os médicos já haviam me desenganado, mas foi na impossibilidade humana que o Espírito Santo operou pelo poder do nome de Jesus. E houve uma explosão de milagres. No dia em que eu poderia ter morrido, foi o dia em que Deus me deu vida. Explosão de milagres acontece no mundo inteiro. Às vezes nós estamos tão ocupados com a vida cotidiana que a gente não se dá conta que o Espírito Santo quer operar milagres. Você que está me acompanhando no programa Bom Dia Espírito Santo, eu tenho uma palavra maravilhosa para você neste exato momento. O Senhor quer operar milagres na sua vida. Deixe o Espírito Santo controlar o seu pensamento. Deixe o Espírito Santo lhe conduzir. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem poder para lhe dar. Talvez você esteja dizendo aí que não tem forças. Talvez você esteja dizendo que não tem condições. Você não consegue negar a si mesmo. Você não consegue ir mais à igreja. Você não consegue mais ler a Bíblia. Você não consegue orar. Você não consegue mais. Você está tão envolvido com as coisas que você não consegue mais. Mas o Espírito Santo pode te dar este poder. Porque o quarto e último ponto é: esse poder só seria dado à igreja com a chegada do Espírito Santo. Paulo não teria o poder que teve para operar milagres se não fosse o Espírito Santo. Pedro também não. Filipe, nenhum dos apóstolos seria o que foram se não fosse o Espírito Santo. Você sozinho não pode. Ninguém pode ter esse poder se não for dado pelo Espírito Santo. Guarde esta frase: ninguém tem poder espiritual sem o Espírito Santo. Ninguém tem este poder espiritual sem o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Tenha certeza disso. Você precisa do Espírito Santo para muitas coisas. Você precisa do Espírito Santo porque o Espírito Santo é Deus. Você precisa do Espírito Santo porque o Espírito Santo gera em você uma vida com Deus. Você precisa do Espírito Santo porque o Espírito Santo é que te dá poder para você resistir o mal. Você precisa do poder do Espírito Santo porque este poder do Espírito Santo, ele vai te ajudar a vencer a Satanás. Você só vai vencer o diabo com o poder do Espírito Santo. Você só vai vencer o mundo com o poder do Espírito Santo. Você só vai vencer as dificuldades com o poder do Espírito Santo. Você só vai mudar a sua mente, vai entrar no estado de metanoia, mudança de mente, com o poder do Espírito Santo. Você só vai vencer a você mesmo como você deseja. Eu quero me controlar. Eu quero vencer isto que está em mim. Mas você só vai conseguir com o poder do Espírito Santo. Eu preciso de alegria. Você tem isso no poder do Espírito Santo. Eu preciso de força, pastor. Você tem no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva só foi o que foi porque elas receberam o poder do Espírito Santo. Lembre-se, Atos 1:8, mas recebereis poder, dínamos, dúnamos, dinamite, explosão de milagres, de autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo lhe controlar, deixa o Espírito Santo lhe conduzir, porque ele quer fazer isso. O Espírito Santo não quer apenas ser doce na sua boca, o Espírito Santo quer fazer parte da sua vida. Cante para ele e diga: essa casa é sua. Eu sou templo e morada do Espírito Santo, disse Paulo. Você também é templo e morada do Espírito Santo. Então deixe que o Espírito Santo te conduza, deixe que o Espírito Santo te fortaleça. Ok, queridos? Que Deus lhe abençoe, que você possa desejar este poder. A propósito, a igreja só expulsava demônios pelo poder do nome de Jesus, na virtude
do Espírito Santo. Nada foge do controle do Espírito Santo. Deus te abençoe, lhe dê um dia maravilhoso, que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de explosões de milagres. Que esta semana toda, na sua vida, seja uma semana de explosão de milagres. E que o Espírito Santo tenha mais espaço na sua vida, no seu coração e na sua mente. Eu quero orar por você. Se você pode, feche os seus olhos e ore comigo, porque eu quero interceder a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Eu sei que você ama a Deus. E eu sei que você também ama Jesus, o Filho. Mas você também ama o Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem a pessoa de Deus. Feche os seus olhos e ore ao Espírito Santo comigo. Querido Espírito Santo, bom dia. Estamos aqui nesta manhã desejosos do teu poder. Precisamos da tua unção, da tua graça, da tua autoridade, porque reconhecemos que sem a tua presença nós não somos nada. Querido Espírito Santo, perdoe as minhas falhas no poder do nome de Jesus. Purifica o meu coração, a minha mente. Tira de mim tudo que não é do teu agrado. Tudo aquilo que eu fiz que te desagradou, querido Espírito Santo. Palavras, pensamentos e obras. Atitudes, tudo o que eu fiz. Perdoa-me. Eu quero que o Senhor, querido Espírito Santo, controle a minha vida. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero que o Senhor, querido Espírito Santo, esteja dentro de mim. Me console no momento que preciso ser consolado. Me dê poder, autoridade nos momentos que preciso. Que haja uma explosão dentro de mim, para que de dentro de mim para fora comece a acontecer explosões. Eu preciso ter mais fé, eu preciso ter mais unção, eu preciso ter mais virtude. Eu preciso de ti, querido Espírito Santo, para me guiar. Eu te amo e quero que o Senhor esteja na minha vida em todos os momentos, que o Senhor seja pleno dentro de mim, que o Senhor esteja entronizado dentro de mim e que esse poder prometido por Jesus, que é o Senhor, querido Espírito Santo, esteja sobre a minha vida em todos os momentos, cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, em todos os tempos, que o Senhor esteja ao meu lado. Querido Espírito Santo, abençoa esta pessoa que me acompanhou nesta live, neste programa, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe, Senhor, o seu trabalho, lhe dê uma semana próspera na área espiritual, principalmente, e também na área financeira. Sejam abençoados e agraciados, protegidos pelos teus santos anjos e fortalecidos pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te pedimos no poder do nome de Jesus. Amém. Observe que na oração nós oramos ao Pai, oramos ao Filho e oramos ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e não esqueça que família é um projeto de Deus. Na próxima segunda-feira estaremos de volta novamente a partir das 7h30 com um programa Bom Dia Espírito Santo. Obrigado, Deus abençoe e até segunda-feira. E por isso e por muito mais, Deus seja louvado. Para todo sempre, seja louvado. Programa Bom Dia Espírito Santo.